Olá, estamos aqui para mais uma vez fazer o nosso programa Espiritismo via Web, onde nós vamos falar hoje sobre o tema demônios. Será que existem? O que será que o Espiritismo diz a respeito disso? É preciso esclarecer primeiro que nós, espíritas, nós temos uma ideia um pouco diferente dessas questões, que muitas vezes nós, conversando com pessoas de outras religiões, eles têm a ideia de que o demônio seria um ser criado por Deus e que teria se arrependido. Estava na Bíblia essa história, teria se arrependido de ser bom, de estar acompanhando a Deus e sentindo inveja, sentindo ciúme, sentindo orgulho, teria se rebelado. A pergunta número 131 de O Livro dos Espíritos, ela traz essa questão para que a gente possa discuti-la filosoficamente e de forma tranquila, como uma ideia que possa ser trabalhada sem fanatismo e sem nenhum vínculo com qualquer pensamento que não haja a questão da razão e do bom senso. Ela diz: há demônios, no sentido que se dá a esta palavra. Nós vamos ler o primeiro parágrafo da resposta. O comentário de Kardec nós vamos comentar também a respeito. Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Se há demônios, eles estão no teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam lhe ser agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso? O nosso amigo, nosso professor Allan Kardec, ele discorre comentando a respeito deste assunto, nos lembrando que a palavra demônio, na acepção antiga, à época de Cristo, e sabemos também a época da Grécia Antiga, tinha outro significado. A palavra demônio, ela deriva do termo daimon, que significa gênio, inteligência. E esse significativo se aplicou a seres incorpóreos, sendo eles bons ou maus. Somente hoje, no entendimento de hoje, é que a palavra demônio significa algo mau. Segundo a significação vulgar do termo, demônios seriam entidades essencialmente malfazejas, na acepção moderna de hoje. E seriam, como todas as coisas, criação de Deus. Mas Deus, que é eternamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza. É isso que diz Kardec. E além disso, condenados pela eternidade. Se eles não fossem obra de Deus, eles seriam tão eternos quanto Deus. E nesse caso, haveria potências soberanas, uma concorrendo com a outra. Então vamos pensar um pouquinho. De onde vieram essas ideias a respeito da questão do demônio? No Velho Testamento,
na Bíblia, nós vamos encontrar essas crenças. E vamos perceber que ali existem muitas frases com linguagem figurada, que não querem dizer exatamente aquilo que está escrito ali, ao pé da letra. Segundo Kardec, a primeira condição de toda doutrina é de ser lógica. Ora, essa doutrina, a dos demônios, no seu sentido absoluto, ela falha nesse ponto essencial. Na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, admitindo divindades malfazejas, é verdade que se admitiria a questão dos demônios. É concebível. Mas, continua Kardec, para quem quer que faça da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres voltados ao mal e destinados a praticar o mal perpetuamente, eternamente, porque isso seria negar a sua bondade ou a bondade de Deus. Pode, aqui um parênteses, isso é meu, um ser eterno, infinitamente bom, infinitamente perfeito, amoroso, infinitamente sábio e inteligente, criar seres malfazejos, criar demônios? Alguém poderia dizer, mas ele criou anjo e ele se transformou em demônio. Mas e aí, onde é que está a sabedoria divina? Uma vez que para nosso Pai Celestial, ele não tem presente, nem tem passado, nem tem futuro, para ele tudo é, tudo está. Então nós temos que raciocinar de outra forma para compreender essa questão dos demônios e perceber que na Bíblia nós temos linguagem figurada a respeito do tema. E isso, para muita gente, é difícil de compreender. Mas para aquele que pensa, vai perceber que é um assunto muito fácil de ser dominado. Os partidários do demônio, eles se alicerçam, se apoiam nas palavras de Jesus. E nós, diz Kardec, nós não seremos aqueles que vão contestar a autoridade dos ensinos de Jesus. Mas, continua Kardec, desejaremos ver mais no coração esses ensinos do que na boca dos homens. Estariam bem certos do sentido que Jesus atribuía à palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica, a forma fantasiosa, a forma figurada é uma das características da linguagem daquele povo, da linguagem de Jesus naquele tempo? Tudo o que o Evangelho contém deve ser tomado a pé da letra? E nós temos, Kardec aponta, um local na Bíblia onde diz o seguinte: logo após esses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que essa geração não passará antes que todas as coisas se cumpram. E aí nós vamos ver a linguagem figurada. Quando Jesus diz que as estrelas cairão do céu. Hoje se sabe que a Terra é um minúsculo ponto ao lado de um sol imenso, que é uma estrela. Então não há como uma estrela cair do céu, porque se isso ocorresse, nós cairíamos na estrela. Aí está a linguagem figurada de Jesus, como ele usa em outras partes. E vemos também, gente, lá no Evangelho, quando Pedro questiona Jesus, e Jesus diz: afasta de mim, Satanás.
dando aí a ideia de adversário, aquele que é adversário do bem, aquele que quer fazer algo contrário ao bem, seria Satanás. Não exatamente uma entidade, mas qualquer ser, qualquer pessoa que de repente queresse fazer alguma coisa contrária aos ensinos dele. Então vemos aí a aplicação da palavra de Satanás numa acepção diferente pelo próprio Jesus. Então a ciência hoje prova que pelo movimento da Terra, do Sol, ao pé da letra, essa passagem de Jesus não pode ser colocada. Era então um sentido figurado na questão de que as coisas fantásticas ocorreriam para que se concorressem na Terra e se vencesse a ideia do bem, para que o bem pudesse prosperar. Então certas figuras empregadas por Jesus também poderiam estar de acordo àquela época a ideias, não exatamente como a forma está escrita na Bíblia, mas seria apenas uma questão figurada ali. E Jesus não poderia ter dito nada falso. Então o que acontece é que há coisas, segundo Kardec, que parecem chocar a razão, mas nós é que fizemos interpretações ruins. Apesar de o Espiritismo não aceitar a acepção antiga da palavra demônio como uma acepção moderna, ou seja, de algo ruim, algo malfazejo, apesar disso, não deixamos de dizer para todos, de informar ou de trazer a informação dos espíritos, que há espíritos de natureza demoníaca, porque eles existem. Embora eles não sejam seres determinados para um futuro infinito de maldade, eles são seres determinados a um futuro na luz, quando eles acordarem para a necessidade de crescer. Apesar, então, de nós pensarmos diferente, nós também informamos que os espíritos ligados ao mal, eles estão por aí fazendo exatamente o mal. São homens encarnados, pessoas maquinando, se corrompendo, destruindo a vida alheia, fazendo mal, matando, prejudicando pessoas inocentes. Inocentes que a gente diz assim, prejudicando pessoas, porque para o Espiritismo não há inocentes. Há pessoas cujo passado traz a necessidade de algumas provas. E às vezes, nesta vida, a pessoa não cometeu nada de errado. Então, eu acredito que o único inocente que teve na Terra foi Jesus. Os outros sofredores, todos que estiveram, eles também estavam resgatando algo do passado. E aí, gente, entender que o mal, exatamente como algumas pessoas compreendem, como algo vindo de um ser eternamente mau, ele não existe. O mal que existe vem de seres que também estão experimentando a vida, que também estão fazendo experiências nesta encarnação e no outro plano, a outra dimensão, né? Mas ligados conosco, fazendo mal, nos influenciando para o mal. Eles estão por aí, mas eles têm salvação. Eles também são filhos de Deus, e eles também um dia encontrarão com esse foco de luz, de amor e bondade que é Jesus. Então, gente, embora a gente diga que não existe esse demônio mau, esses espíritos assim devotados eternamente ao mal, nós informamos que existem entidades dispostas a fazer o mal, que são os nossos irmãos que ainda não eclodiram neles essa virtude de melhorar-se, de aprender, mas isso vai ocorrer com todos nós e com todos eles. E é importante a gente dizer o seguinte: todos somos filhos de Deus, todos somos destinados ao bem, à fraternidade, ao amor. Nós todos temos a oportunidade de crescer
e de buscar a felicidade verdadeira, de passar para o lado positivo e sairmos do lado negativo. Nos melhorar, melhorando todos em conjunto, para melhorar o orbe, para melhorar o mundo. Então essa é uma necessidade. Há fatos mais profundos e mais difíceis de se entender na questão dos demônios, que eu não vou aprofundar aqui e aconselho vocês procurarem pessoas na área espírita que explicam com mais profundidade este assunto, que é um assunto difícil, mas é preciso alertar, porque nós temos na nossa casa entidades obsessoras dispostas a nos fazer o mal. Quanto mais a gente entender sobre o assunto, mais a gente consegue se defender deles e ficarmos mais fortes, apesar das nossas dificuldades e das nossas fraquezas. Beleza? Muito obrigado. Jesus nos abençoe.